Olá, tudo bem? Então ajuste seu som, sua imagem, vamos para a correção de exercícios. Eu sou o professor JD, professor Dionísio, e vamos ao que interessa então. Dividindo a tela rapidinho para a gente não perder tempo. Então, como você sabe, né, nós estamos na correção de exercícios. E então vamos a eles. Nós temos aqui, então, no seu livro didático, lá na página 39, você vai ter essa lista de 4 exercícios que a gente vai trabalhar a partir de agora, tá? Então vamos lá, exercício 1. O que é a zona do euro? E apresente 5 países que fazem parte dela. Então, o que é a zona do euro? Ah, é um mercado comum europeu, certo? Não, não. O mercado europeu é uma coisa, com 26 países, a zona do euro é uma outra, com 19 países. Nem todos assumiram, né, o euro como moeda. Qual seria a vantagem desse país ter essa moeda como moeda própria, né, moeda do seu país? Como é uma moeda forte, estável, vai estabilizar também a economia do país, né? Então, ou seja, acaba sendo vantajoso, porque se o país entrar em crise, não necessariamente ele vai ser afetado tão fortemente assim, né? Então, o que é a zona do euro? É o conjunto de países que adotaram o euro como moeda própria, como moeda do seu país. Então, você pode colocar 5, né, desses países: Alemanha, Áustria, Bélgica, Chipre, Eslováquia, Eslovênia, Espanha, Estônia, Finlândia, França, Grécia, Irlanda do Norte, Itália, Letônia, Lituânia, Luxemburgo, Malta, Países Baixos e Portugal. Ou seja, escolha qualquer 5 desses aí, fique à vontade. Detalhe: use a expressão Países Baixos, não Holanda, né? Inclusive, o próprio país lá está pedindo para a tradução ser essa, porque o nome do país é Nederland, e a tradução seria Países Baixos e não Holanda. Foi inventado isso aqui no Brasil, essa expressão Holanda, que não justifica. Então, são Países Baixos, beleza? Então, zona do euro e 5 países para você responder na questão 1. Questão número 2. De que forma a crise econômica eleva o endividamento público de um país? Vamos entender por partes. Primeiro, o que é endividamento público? As pessoas, em geral, quando trabalham, elas têm um salário. Então, por exemplo, eu sei que eu posso gastar esse mês, né? Porque final do mês eu vou receber X, que é o meu salário. Então, ou seja, até aquele valor eu posso gastar durante o mês. Final do mês eu recebo o salário, eu vou pagar as minhas contas e beleza. Um país não tem uma renda. Por exemplo, as empresas vendem produtos, vão ter renda. A gente tem salário, que é uma renda. Os países não têm uma renda fixa, eles dependem da arrecadação de impostos. Mas para eles arrecadar impostos, a economia tem que estar bem, ou seja, o mercado tem que estar vendendo, as empresas produzindo, né, as pessoas trabalhando, comprando, ou seja, aí ele vai arrecadar os seus impostos, que seria a renda do país. Só que o país precisa muito desse dinheiro para tocar hospitais, escolas, ou seja, a máquina pública tem que funcionar. Pensa numa época que nem agora, de uma pandemia que nem está acontecendo, se os hospitais fecharem por falta de dinheiro. Meu, o caos está instalado. Então, ou seja, o governo tem o seu custo, né? E isso é mantido pelos impostos. Resultado, ele faz uma projeção. Então, esse ano a gente vai arrecadar X, aproximadamente X impostos. Então, a gente pode orçar um gasto nesse tamanho. E aí, digamos que vem uma crise econômica, como agora na época da pandemia, que se vende menos, o mercado não está funcionando, as empresas produzindo menos, então o governo vai se arrecadar menos. Só que as contas estão ali. Então, como é que ele faz? Ele vai ter que pegar dinheiro emprestado. E aí vem o que a gente chama de endividamento. Então, de que forma a crise econômica eleva o endividamento público de um país? A crise econômica significa retração de vendas de produção. Isso significa o quê? Menos arrecadação de imposto. Então, aumenta a dívida. Então, à medida em que a economia do país desacelera, o governo deixa de arrecadar impostos e acaba com menor capital para financiar as suas despesas e aí precisa pegar dinheiro emprestado, aumenta a dívida. Tranquilo, beleza? Questão número 3. Qual atitude vem sendo tomada com o objetivo de conter os efeitos da crise econômica nos países europeus? Detalhe, esse exercício não é sobre agora, a época da pandemia, sobre a crise econômica na Europa, já que vem se alastrando alguns anos atrás, tá? Então, que atitudes vêm sendo tomadas? Instituições financeiras, tipo o Banco Mundial, o Banco do BRICS ou bancos particulares, estão emprestando dinheiro aos governos. Então, o governo está pegando esse dinheiro para incentivar, para fomentar a economia, produção, venda, para arrecadar mais impostos, para, evidentemente, você diminuir o endividamento. Ou seja,
os governos estão pegando dinheiro emprestado para jogar esse dinheiro na economia, para movimentar a economia, para arrecadar mais, para diminuir a crise econômica. Isso funciona? Sim, em nível de governo funciona. O governo só diminui a crise jogando dinheiro no mercado, ou seja, o governo tem que abrir os cofres. Mesmo que não tenha dinheiro, tem que colocar dinheiro na praça, tem que emitir capital, emitir moeda, né, para poder fazer com que a economia volte a funcionar. Então, instituições financeiras estão emprestando dinheiro para os governos para que a economia venha a ser retomada. Exercício 4, o que foi o Brexit? Porque ele ameaça o futuro da União Europeia. O Brexit foi o que a gente discutiu na videoaula que você já deve ter assistido, né? Então, ou seja, em 2015 começou o movimento, em 2016 houve um plebiscito, né, um referendo popular, e aí a população da do Reino Unido decidiu sair da União Europeia. Então, o Brexit foi o quê? Foi a saída, né, ou movimento de saída da União Europeia por parte do Reino Unido. Então, BR de britânicos, exit, né, de saída em inglês, ou seja, os britânicos saíram da União Europeia. Então, isso foi o Brexit, ou seja, o movimento de saída dos britânicos da União Europeia. E por que ele ameaça o futuro da União Europeia? Porque a União Europeia ela era alavancada por 4 grandes potências econômicas: Alemanha, França, Itália e Inglaterra. A Itália faz tempo que não é aquela potência econômica, a Itália está assim mais para baixo do que para cima. Então, basicamente, eram 3 potências: Alemanha, França e Inglaterra. Se você pegar pela lógica, fica Alemanha e Inglaterra. Então, o resultado, saindo a Inglaterra, você está perdendo assim um dos pilares da União Europeia, um dos sustentáculos, né? Uma das economias mais fortes. Será que isso não vai provocar um efeito manada? Ou seja, já que sai um, sai mais atrás? Então, essa é a possível crise que poderia acontecer na União Europeia. Então, por que o Brexit ameaça a União Europeia? Porque pode provocar a saída de outros países ou pode provocar um descrédito da União Europeia, que a gente sabe que, né, não está acontecendo, ou seja, a tendência é que isso não venha a acontecer, mas temia-se acontecer isso alguns anos atrás, 1 ou 2 anos atrás, beleza? Então, o Brexit e o porquê ele ameaçaria. E no seu livro didático ainda, na página 42, você tem o exercício 4. Qual a diferença entre o conceito de União Europeia e zona do euro? Então, o que é a União Europeia? É um bloco econômico formado por um grupo de países. E a zona do euro são aqueles países que adotaram o euro como moeda. Então, são coisas diferentes, embora no mesmo ambiente, são coisas diferentes, né? Então, a União Europeia é um bloco econômico que tem lá um comércio único, tem tarifas e pessoas circulando, beleza. E a zona do euro são os países que adotaram o euro, né, como moeda oficial. Para quem não sabe, o euro vem de Europa, né, por isso a expressão euro da moeda, tá? Que é a moeda mais forte do mundo, né, superior ao dólar, inclusive, ok? E o mercado europeu, né, a União Europeia, é formada por um grupo de países. Nem todos eles adotaram o euro. O euro foi adotado por apenas 19 países. Tranquilo? A questão número 5. Por que a consolidação da APEC como bloco econômico tem sido tão difícil? O APEC, nós vamos discutir na próxima videoaula, mas o que é o APEC? É o bloco econômico do Pacífico, na Bacia do Pacífico. E esse bloco econômico ele envolve alguns países de interesses diferentes. Por exemplo, todos os países que estão na costa do Pacífico. Então, ali está Chile, México, Canadá, Estados Unidos. Do outro lado tem Japão, tem Malásia, tem a própria Austrália, mas tem também a China. E China e Estados Unidos estão tendo um conflito aí que não é de hoje, um conflito econômico, tá? Então, ou seja, a China quer uma regra, os Estados Unidos quer outra. E os dois não se entendem, então por isso está sendo muito difícil fechar a ideia, consolidar a ideia do bloco econômico do APEC. E o exercício 6 traz um paralelo comparativo entre o papel desempenhado pelas economias da China e do Japão nas últimas décadas. Então, o Japão sempre teve uma economia muito forte. Só que o Japão ele cresceu de 1950, cresceu até 1980.
A partir de 80, o Japão estabilizou e parou. Praticamente não cai, né? A economia japonesa não está em recessão, mas não cresce, está estabilizado desde a década de 80. Inclusive, lá na década de 80, acreditava que o Japão pudesse passar os Estados Unidos. E já a China começou a crescer lá pela década de 70 e está crescendo, crescendo, crescendo e está crescendo. Ou seja, hoje cresce bem mais do que qualquer outra economia do mundo. Só para ter uma ideia, o ano de 2019, os Estados Unidos cresceu bastante, cresceu 4%. A China estava preocupada que cresceu pouco, cresceu 6%. Ou seja, 6 para a China é pouco. Japão, se crescesse 1, seria muita coisa, né? Então, ou seja, qual é o paralelo que a gente pode fazer esse comparativo aí? A economia chinesa está em franco crescimento e a economia japonesa está em estabilidade, ou seja, não está crescendo mais como crescia antigamente. Ok? Então, seria isso por hoje. Agradeço a sua participação, tá? Espero ter te ajudado e a gente se encontra na próxima semana. Valeu, um abraço e até lá.